Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo à primeira lição do terceiro trimestre de lições bíblicas da Escola Dominical. Meus irmãos, eu venho neste primeiro momento saudando com boas-vindas a todos vocês. Eu quero trazer aos irmãos este trabalho que tenho tido desejo de apresentar aos irmãos devido à sobrecarga que tenho notado na vida dos professores que têm assumido a responsabilidade de ministrar aulas na Igreja de Nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, com o advento da internet, tenho percebido que, dado a facilidade de busca de informações, os professores às vezes sobrecarregam nas buscas, nas pesquisas, lidam com muitas curiosidades que acabam trazendo muitas informações para a sua própria mente, dificultando a transmissão do conhecimento para os seus alunos. E muitas vezes o tempo de aula termina ficando na apresentação de curiosidades e nós muitas vezes não conseguimos fazer a aplicação pessoal na vida dos nossos alunos para o cotidiano. Então, meus irmãos, eu tenho o propósito de trazer para vocês uma ferramenta que sirva de uma orientação para como você preparar o seu estudo, primeiramente, dedicando sua vida a Deus em oração e, em segundo lugar, dedicando ao conhecimento do conteúdo abordado pelo nosso comentarista. Lembre-se, o nosso comentarista já fez uma árdua pesquisa, ele já trouxe para nós. Inclusive, se você quer um conteúdo a mais, adquira o livro de apoio do comentarista e você terá, assim, um conteúdo amplo para poder estar trazendo conhecimentos para a Escola Bíblica Dominical. Se seus alunos te fizeram uma pergunta que esteja fora da sua condição de responder, então você anote a pergunta e prometa a ele que numa próxima aula você trará a resposta para as suas indagações. Mas você não é obrigado a ter resposta para todas as perguntas no período da sua aula. Então este peso que tem feito a vida dos professores se tornar penosa. Então, meus irmãos, esqueça que você deveria trazer curiosidades acima do que o próprio comentarista aborda em sua pesquisa. Você não tem a obrigação de responder todas as perguntas curiosas. Você não tem a obrigação de esgotar todas as curiosidades do assunto. Lembre isso. Nossa obrigação como professores é induzir os nossos alunos ao entendimento da mensagem que a nossa lição tem para o seu coração. E assim ajudá-los a compreender a aplicação dessa lição em nossa própria vida diária. Com base então neste pensamento, eu convido a todos vocês para a gente estar analisando algumas questões importantíssimas para a nossa vida no decorrer do estudo da nossa lição. Primeiramente, lembrando que o nosso tema é um tema importantíssimo, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O autor do comentário da nossa lição é o pastor Clayton. Ele é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da Rede Assembleiana de Ensino e é pastor auxiliar nas Assembleias de Deus em Joinville. Veja que, apesar de mestre e doutor, o nosso comentarista nos dá um exemplo de uma pessoa que sabe ser auxiliadora. Muito bem, como proposto na aula de chamada para o trimestre, temos então agora a primeira unidade de estudo e estaremos entrando na primeira lição desta unidade de estudo. E quero convidar a todos então para seguirmos a nossa primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Esta é a proposta do tema que estaremos estudando no próximo domingo. O objetivo geral de nossa lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Meu irmão, como professor da Escola Bíblica Dominical, eu quero trazer de antemão já
esta orientação. Caso você não tenha o hábito de nortear o seu preparo no ensino da lição, atentando para as propostas dos objetivos da lição, então esta é uma boa oportunidade para você estar começando a exercitar. Oriente o seu estudo olhando para os objetivos. O nosso objetivo geral, ao concluir a nossa lição, a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Nota-se que a permanência da comunhão com Deus é algo essencialmente necessário para a vida cristã. Os objetivos específicos que devem ser o alvo para o estudo de cada tópico vêm aí elencados, né? Primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E, finalmente, apontar os feitos de Salomão. Temos, então, assim, para o fechamento do pensamento de nossa lição, devemos sintonizar, né, o nosso estudo de acordo à verdade prática. É isto aqui que eu disse aos irmãos. Nós, como professores, não podemos nos entregar às curiosidades, a buscas de curiosidades e nos esquecermos da verdade prática que o nosso aluno deve carregar para a sua vida inteira. Então veja, a verdade que os nossos alunos deverão aprender no decorrer deste estudo é o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus, aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então, entenda-se que, no decorrer da lição, o nosso aluno precisa aprender a praticar a maturidade espiritual no pedido que fazem ao Senhor. Deus espera que nós, os seus filhos, sejamos maturos o suficiente para pedirmos, é claro, segundo a sua vontade, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Outra parte da sintonização do nosso estudo, para que façamos um bom fechamento na nossa aula, é focarmos no ponto central de nossa lição. Esses recursos didáticos, meus irmãos, são recursos que já auxiliam o professor quando o professor entende esse é o rumo que o seu preparo deve processar. Ponto central. O que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. De nada vai adiantar fazermos um pedido ao Senhor, recebermos dele a graça ou o dom e termos o reflexo dessa bênção ou dessa dádiva, desse dom em nossa vida por um tempo e depois isso se acabar. Então o nosso aluno precisa entender que tudo que nós pedimos ao Senhor, o reflexo desse dom, o reflexo dessa graça, deverão continuar em nossa vida para sempre. A apresentação da lição, meus irmãos, deve ser feita da seguinte forma. Ao preparar o seu estudo, você deve compreender que a apresentação da lição ela tem um objetivo e nós precisamos estar amarrados neles. Embora o nosso aluno tenha a sua curiosidade a apresentar, a fazer as perguntas, nosso dever não é nos preocupar com o que os nossos alunos vão nos perguntar. Nosso dever é estarmos preparados em repassar para os nossos alunos os principais objetivos de nossa lição. A nossa aula deve levar a cabo os objetivos de forma que o nosso aluno carregue as aplicações de nossa lição para a sua vida cotidiana. A introdução de nossa lição propõe o conhecimento que devemos ter de Salomão, né? Conhecendo Salomão. Então, como já disse antes, você não tem a obrigação de esgotar todas as curiosidades em busca de Salomão. Basta você, como professor de escola bíblica dominical, basta você trazer as curiosidades bíblicas na vida de Salomão. Outras curiosidades extra-bíblicas, você não tem a obrigação, mas as curiosidades bíblicas sim. Agora, biblicamente, Salomão foi um grande monarca em Israel, cujo reinado atingiu o ápice da história da nação, expansão, fama, glória e riquezas. Então o rei Salomão
biblicamente você conhece o rei Salomão por esses rastros que ficou em sua história. Ele foi também o maior sábio nas coisas humanas da história, mas se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então, como é que você vai apresentar o conhecimento de Salomão? Você aponta o que a Bíblia diz sobre Salomão, sobre as sua fama, sua glória, né? As suas riquezas e vitórias, mas também como foi que Salomão se entregou aos desejos pecaminosos e terminou caindo assim, né, em contradição durante a sua trajetória. Bom, a apresentação do primeiro ponto da nossa lição, a sabedoria de Salomão, temos aí neste primeiro ponto o objetivo que é evidenciar as virtudes de Salomão. Portanto, quais são elas? Então, você tem que orientar seu estudo para responder quais são as evidências de virtudes na vida de Salomão abordadas, né, no nosso estudo. Então, vamos lá, olha. Salomão era sábio e humilde, virtudes que o fez achar graça diante de Deus que lhe deu o dom. Preste atenção, você teria que responder de acordo com o conteúdo da lição essas duas características que evidenciam, né, as virtudes na vida de Salomão. Quais são as duas virtudes na vida de Salomão? Sabedoria e humildade. Esta sabedoria aqui que abordo era a sabedoria que Salomão já possuía antes de fazer o pedido e receber o dom de Deus, o dom da sabedoria que Deus lhe dera, né? Então observem, Salomão já era um servo de Deus, humilde e era sábio. O fato dele haver pedido sabedoria, o comentarista deixou bem claro, que já é evidência de que ele tinha um coração sábio. O que Deus fez foi enlarguecer o coração de Salomão em sabedoria. Então veja aí, eu trouxe aqui um recorte da lição para apresentar a você como que você identifica o objetivo dentro do texto da lição. Veja aí, o primeiro objetivo nosso, né, está enquadrado aqui no primeiro tópico. Temos aqui o primeiro tópico, a virtude de Salomão, primeiro subtópico. Aí no primeiro subtópico aparece a virtude dele como sábio. Como disse, essa sabedoria antes de receber o dom. A outra evidência de virtude está no segundo tópico, que aparece a outra virtude de Salomão, a humildade. Então veja, assim você responde o objetivo, firmando, né, o seu estudo que Salomão era um homem sábio. Por causa dessa sabedoria que ele tinha, ele conseguiu fazer um pedido maturo diante de Deus, conforme a verdade prática disse, né? Foi um pedido maturo e a sua sabedoria o conduzia a um coração humilde, ou seja, mesmo sendo sábio, ele reconheceu seus limites e pediu o dom da sabedoria. E assim foi atendido. Amém? Agora, temos aqui a síntese do tópico de aplicação. Se você se conduzir nesse recurso pedagógico que a nossa lição tem, assim você começa a aplicar as doses de aplicações na vida pessoal do seu aluno. Veja, a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Então esta aplicação pessoal você não pode deixar passar, você deve aplicar esse conhecimento prático na vida do seu aluno. Como disse, em vez de nos preocupar com as curiosidades, nós devemos preocupar com as lições que temos para aplicar na vida do nosso aluno. Então devemos trabalhar o nosso conteúdo para melhorar a aplicação da lição e não deixar o nosso aluno estonteado, né, com as curiosidades do estudo. A apresentação do segundo ponto, a consolidação do poder. O objetivo nesse tópico é destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida.
Aí veja bem, o orgulho de Salomão veio sobre a sua vida paulatinamente, à medida que fazia novas concessões em seu coração, né? Então observe, Salomão não se tornara orgulhoso de um dia para o outro. Ele não era orgulhoso no início do seu reinado. O orgulho veio aparecer mais no fim do seu reinado. Por quê? No decorrer do seu reinado, durante todo o tempo, as décadas do seu reino, Salomão paulatinamente foi permitindo novas concessões em seu coração, começando a fazer aliança com outras nações, com outros povos, casando-se com mulheres de outras nações, construindo altares aos deuses daquelas mulheres. Assim, Salomão foi cedendo em seu coração para aquilo que desagradava ao Senhor. Aqui eu trago de novo outro recorte para ajudar você a identificar o objetivo dentro do texto da lição. No segundo tópico, do segundo ponto, você tem aí o orgulho precede a ruína. O próprio Salomão havia dito isso, né? Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração. Segundo, Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir o seu coração. Então aqui temos o orgulho de Salomão, né? Foi acontecendo aos poucos e por causa da ganância e da sede de poder. Aqui temos os pecados de Salomão. De acordo com Deuteronômio 17, 15 a 17, o rei em Israel não poderia fazer nenhuma dessas coisas. Não poderia fazer o povo tornar ao Egito, não poderia multiplicar para si mulheres, não poderia tornar conivente com a idolatria e nem multiplicar para si ouro e prata. Salomão fez questão de quebrar todo esse protocolo. Como rei em Israel, o seu coração aos poucos foi envaidecendo e Salomão primeiro quis importar cavalos do Egito. Portanto, ele não só voltou ao Egito, como fez o seu povo ir ao Egito trazer cavalos de lá, né? Segundo, multiplicou para si mulheres. Olha que ele multiplicou e chegou a ter 1000 mulheres. Tornou conivente com a idolatria. Exatamente, a Bíblia afirma que por causa das suas mulheres, Salomão terminou cedendo, né, à construção de altares a outros deuses. Por último, multiplicou para si ouro e prata. Então Salomão quebrou esta regra, este protocolo. E aqui sim você deve buscar na Bíblia todos os textos, né? Eu não trouxe todos aqui porque vou deixar um pouco para você, né? Mas você deve buscar os outros textos na Bíblia onde confirma toda a quebra dos pecados de Salomão aqui, onde foi que ele fez todos esses pecados, né? Onde está registrado no texto sagrado. A apresentação do segundo ponto deve terminar com a apresentação desta síntese do tópico de aplicação pessoal. A síntese do tópico 2. Devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Veja, você não pode esquecer de aplicar isso na vida dos seus alunos. A apresentação do terceiro ponto. Terceiro ponto de nossa lição, terceiro tópico, a construção do templo. O objetivo nesse tópico é apontar os feitos de Salomão. Então vejam, Salomão estabeleceu um reinado de paz, justiça e segurança. Construiu o templo e fez aliança com Deus. De acordo, segundo Crônicas 6, 17 ao 39 e capítulo 7, versículos 13 e 14. Pois bem, aqui tem outro recorte do texto da lição para a identificação deste objetivo. Primeiro subtópico do segundo ponto. Aqui você já começa a fechar a sua aula, né? Então, para responder o objetivo deste terceiro ponto, você começa a identificar o reino de Salomão aqui no primeiro subtópico do segundo tópico, né? Ele foi um rei que estabeleceu paz, justiça e segurança. No terceiro ponto, no
primeiro subponto aí, né, construção do templo. E lá no terceiro subtópico, né, a glória do Senhor, temos a resposta de Deus a Salomão na inauguração do templo. Veja bem, eu disse antes, né, que Salomão estabeleceu um reinado de paz, justiça e segurança, construiu o templo e fez aliança com Deus. Então temos a resposta deste objetivo aqui no texto apresentado nesse recorte. A construção do templo, né, a síntese deste tópico, deve ser apresentada também. Tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Por isso, o Salomão fez aqui esta aliança com Deus. Quando Deus respondeu a Salomão, aquela citação que fiz de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 17 ao 39, nós temos aí exatamente a proposta de Salomão a Deus. O que Deus responde a Salomão no capítulo 7, versículos 13 e 14, é simplesmente a confirmação do pacto, como se Deus estivesse pegando a mão de Salomão, apertando a mão de Salomão e confirmando o pacto com o que Salomão havia pedido. Então veja que lá atrás Salomão havia pedido a Deus a sabedoria. Agora aqui Salomão pediu a Deus no ato da inauguração do templo, ele pediu a Deus a sua misericórdia e o seu perdão para a nação, de maneira que Salomão terminou fazendo um pacto, ou Deus terminara fazendo um pacto com Salomão, dizendo a Salomão que então faria o que Salomão havia pedido. Então a aliança salomônica é uma aliança importantíssima, porque ela parte do princípio de que o próprio Salomão pediu a Deus: Deus, se o teu povo, quando faltar chuva, quando tiver peste, quando houver pragas, enfim, e seu povo se converter dos seus maus caminhos, seu povo se humilhar, se o seu povo clamar a ti, então perdoa, Senhor. Deus então simplesmente no capítulo seguinte, no capítulo 7, Deus simplesmente responde a Salomão dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei. Mas Deus disse, conforme, no versículo 13, Deus disse conforme o que Salomão havia pedido no capítulo 6. Então foi um pacto, foi uma aliança muito importante. Você não pode deixar de apresentar isto aos seus alunos para que eles entendam que Deus, em 2 Crônicas 7,14, ele não está fazendo uma cobrança a Salomão. Ele está simplesmente confirmando o pacto segundo o pedido que Salomão fizera. Muito bem. Fechando então a sua lição, eu trouxe aqui um gráfico, procurei desenhar um gráfico para auxiliar você na compreensão e no fechamento de sua lição. No momento que você vai rememorar junto com os seus alunos, este momento. Então veja, aqui temos o homem, aqui temos Deus. Deus é espírito, a Bíblia diz. O homem é corpo, alma e espírito. Como é que o homem se comunica com Deus, ou vice-versa, ou Deus se comunica com o homem? Bom, Deus estabelece comunhão com o homem em seu espírito. E quando o espírito humano enche-se de Deus, o espírito humano irradia para a alma o seu prazer no Senhor. Assim o homem tem prazer em Deus. Foi aqui que Salomão estabeleceu, havendo estabelecido comunhão com Deus, Salomão deixou Deus encher o seu espírito de maneira tal que a sua alma desejou a sabedoria de Deus. E Deus deu largueza ao coração de Salomão em sabedoria. A sabedoria que ele possuía foi alargada e toda a sua alma foi dominada pela sabedoria de Deus. Isso é glorioso. Como acabamos de dizer, o pedido de Salomão, ele desejou em seu espírito, por causa da comunhão com Deus, em seu espírito ele desejou a sabedoria para entrar e sair no meio do povo. E Deus concedeu
o desejo de sua alma. Agora, prosseguindo, veja bem, quando Salomão perdeu a comunhão com Deus, quando a comunhão foi cortada, o seu espírito esvaziou-se de Deus e também a sua alma. E o seu pedido começou a ser motivado pela sua carne. E aqui surgiu então o problema para Salomão, porque Salomão, como homem, deixou a sua carne dominar a sua vida. Ele estando vazio, esvaziou seu espírito, esvaziou sua alma, a sua carne se refez e assim a sua carne preencheu a sua vida, de maneira que a sua carne dominou a sua alma e Salomão caiu no pecado. Mesmo assim, ocorre com todos nós, seres humanos. Ok, meus irmãos? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde e que possamos assim estarmos firmes, preparados, bem orientados, dominando o nosso conteúdo para não deixar escapar nenhuma das aplicações que devemos fazer para a vida do nosso aluno. Que Deus abençoe a sua vida e que você tire de seus ombros aquela carga que você deveria trazer para a sala de aula todas as curiosidades possíveis em relação ao personagem da lição, nesse caso, Salomão. Esqueça, você não tem a obrigação de fazer isso. Sua obrigação como um bom professor, servo de Deus, ministro da palavra do Senhor, sua obrigação é trazer cada lição bem afiada, cada lição de aplicação bem afiada para que o seu aluno possa receber esta lição em sua vida e possa sentir o desejo de melhorar a si mesmo, melhorar a sua vida para com Deus. Que Deus abençoe e que cada um de nós sejamos assim recompensados por Ele. A paz do Senhor a todos, nosso abraço e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. Fiquem todos com Deus.